Nossa história é contada por várias perspectivas, diversos momentos que marcaram a vida de várias gerações. Antes da chegada dos colonizadores, o Vale do Jequitinhonha era habitado pelos guerreiros índios Borum, que os portugueses chamavam de botocudos, nome dado em razão dos enfeites de madeira que usavam para alargar os lábios e as orelhas. O Médio Jequitinhonha, microrregião onde se localiza Itaobim, foi a primeira região de Minas Gerais a ser visitada pelos homens civilizados. Esse território fazia parte do termo de Minas Novas, que pertencia à comarca de Jacobina, na Bahia. A primeira referência ao lugar onde se localiza a Vila São Roque foi feita pelo botânico francês Auguste de Saint-Hilaire, que percorreu o Brasil entre os anos de 1816 a 1822 e descendo o rio Jequitinhonha para visitar a 7ª Divisão Militar de São Roque. Hoje, a cidade de Jequitinhonha registrou a existência de uma vila de casas simples na foz do córrego São Roque, na margem esquerda do rio Jequitinhonha. Não se sabe com precisão quando começou a povoação daquela pequena vila citada pelo francês, mas o que se sabe é que o pequeno povoado é o marco onde começa a história de nossa Itaobim. Em 21 de setembro de 1871, foi criado o município de Araçuaí e o território da Vila de São Roque foi incorporado ao novo município. Por volta de 1910, a Vila São Roque recebeu uma enorme leva de imigrantes vindo do Nordeste brasileiro, principalmente da Bahia, que, fugindo da seca, se instalaram no lugarejo. Os primeiros habitantes que se tem relatos foram José Fernandes Ribeiro, Juca Fernandes, Clemente Fernandes Ribeiro, Manuel Fernandes Ribeiro, Clemente Moreira, Clemente José da Trindade, Valdemar Batista Chaves, Alexandre Brito e seus familiares. Em 30 de agosto de 1911, o povoado é elevado à categoria de distrito do município de Araçuaí, com o nome de São Roque. O distrito funcionava como um entreposto do abastecimento regional, onde tropeiros e canoeiros faziam seus negócios. Em 19 de janeiro de 1919, ocorreu a primeira inundação, que destruiu algumas casas do lugarejo. Em 7 de setembro de 1923, o distrito teve o seu nome mudado para Itaobim, que, segundo a linguagem tupi-guarani, significa Ita, pedra, e Obi, verde. A razão do nome são as montanhas de pedra que cercam a cidade e são cobertas de vegetação, fazendo com que elas fiquem verdes o ano inteiro. Em 28 de janeiro de 1928, o rio Jequitinhonha novamente jogou seu imenso volume de águas pelas ruas do distrito, atingindo em grande altura toda a planície circunvizinha. Fugindo da enchente, vários moradores do distrito de São Roque se estabeleceram no lugar mais alto, nas terras do senhor José Fernandes Ribeiro, Juca Fernandes, atual praça Doutor Max Machado, lugar onde ele e sua família já residiam, na casa onde é considerada a primeira casa de Itaobim. Por isto, Juca Fernandes é considerado o fundador de Itaobim. No final da década de 1920, onde hoje é a Feira Coberta, o padre Emiliano Gomes Pereira construiu a segunda igreja, que viria a ser demolida em 1970. Em 15 de abril de 1936, o prefeito de Araçuaí, Dr. Franklin Fulgêncio, autorizou a construção do Mercado Municipal de Itaobim,
que foi demolido nos anos 70 para dar lugar a um novo mercado, exatamente no mesmo local. No dia 17 de dezembro de 1938, foi criado o município de Medina. Naquela mesma data, o distrito de Itaobim desmembrou-se do município de Araçuaí e passou a pertencer ao município de Medina. Em 1945, inicia-se a construção da BR-116, Rio-Bahia, fato que mudaria para sempre a vida dos moradores de Itaobim. Em 1948, inicia-se a construção da ponte sobre o rio Jequitinhonha, em Itaobim, com 333 metros de extensão, sendo inaugurada em 1950. A ponte foi uma obra do DNR e teve a sua construção coordenada pelos portugueses Amândio Ventura e Serafim Alves. Em 9 de setembro de 1955, o povo de Itaobim vivenciou o mais trágico acidente de sua história. O avião que transportava o candidato ao governo de Minas, o senador Lúcio Bittencourt, chocou-se com o morro do bairro Amândio Ventura, matando-o e os 3 tripulantes que estavam na aeronave. Em 30 de dezembro de 1962, através do empenho do então prefeito de Medina, Afonso Martins da Silva, foi realizada a emancipação política de Itaobim. No dia 1º de março de 1963, com uma grande festa, os itaobienses comemoraram a instalação oficial da cidade de Itaobim. Foi nomeado para administrar a cidade o intendente Osmar Ramalho Pinto, pelo período de 6 meses. Ele coordenou a primeira eleição para eleger prefeito, vice-prefeito e vereadores de Itaobim, que aconteceu em 30 de junho de 1963, sendo eleitos Wilson José Trindade para prefeito e Bianor Pereira de Matos para vice-prefeito. Em 12 de janeiro de 1966, foi instalado em Itaobim o frigorífico Maísa pelos empresários José Fernandes Ribeiro e Carlos Sola. O primeiro abate foi realizado em 27 de setembro de 1966. O auge de sua produção foram os anos de 1970 a 1973, quando realizava exportações em grande quantidade para o Japão, Estados Unidos e Europa. Em 1969, na gestão do prefeito Afonso Martins da Silva, começou a construção no terreno em frente à igreja, na Praça Central, com canteiros, árvores, bancos de concreto e um bar, o Redondes Bar, cujo teto se transformava em palco, onde recebia muitos eventos. A inauguração da praça, que ganhou o nome de Castelo Branco, aconteceu no dia 1º de março de 1970, uma grande festa que contou com a presença de diversas autoridades do Vale do Jequitinhonha. Um acontecimento que mudou a vida de muitos moradores do Vale do Jequitinhonha e principalmente de muitas famílias de Itaobim foi a grande enchente de 1979. O rio Jequitinhonha destruiu 546 casas e casebres e deixou 2.678 pessoas desabrigadas, segundo um levantamento realizado pela Diocese de Araçuaí. A enchente foi um marco, um divisor da história. Somente quem viveu sabe dos momentos de angústia, de medo e sofrimento que passaram durante aqueles dias intermináveis, onde a única certeza que tinham era um novo dia que viria a chegar. Em virtude da enchente, foram criados 2 novos bairros,
Esperança e São Cristóvão. A prefeitura comprou o terreno e os padres Enzo e Lino coordenaram um mutirão para a construção das casas populares e foram responsáveis pela distribuição dos lotes. Muitos outros bairros foram criados. A cidade se desenvolveu a passos largos, acompanhando o progresso, fruto do trabalho de gestores e principalmente do povo desta cidade, que nunca deixou de correr atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos e sempre lutaram por dias melhores, colocando sempre à frente o amor incondicional por esta terra. Itaobim, Pedra Verde, a princesa do Vale do Jequitinhonha.